Uma vida saudável depende também de um intestino saudável, e este depende de uma adequada alfa-diversidade da nossa microbiota intestinal. O intestino é habitado ao longo de toda a sua extensão por trilhões de micro-organismos. Porém, diferente dos vírus, bactérias e fungos que nos causam doenças, micro-organismos, portanto, patógenos, essa microbiota é composta também por micro-organismos que estão ali cumprindo funções importantes, como a digestão, absorção de alimentos, nutrientes e colaborando com as defesas do corpo humano, entre outras tarefas. Quando falamos do intestino, estamos nos referindo ao intestino delgado e ao intestino grosso. E cada uma dessas partes tem diferentes funções. De maneira resumida, no intestino delgado acontece a absorção de nutrientes e provenientes, portanto, desses alimentos que ingerimos. Já o intestino grosso é responsável por absorver água e sais minerais, por exemplo. E então o que sobra desse processo são as fezes. Então aqui já pontuo um dos inúmeros benefícios de um intestino saudável e por que manter a saúde intestinal é tão importante. Digestão e absorção adequada de nutrientes da nossa alimentação. Vários estudos apontam o prejuízo causado pelo desequilíbrio da microbiota que atua no intestino. E entre os problemas mais notados quando o intestino não vai bem estão a constipação, a queda da imunidade e até mesmo o ganho de peso e a dificuldade do controle de sinais inflamatórios no nosso corpo. Mas indo um pouco mais além, um importante benefício de manter um intestino saudável é apontado em estudos recentes e conectam a boa saúde intestinal com o bem-estar emocional. O cérebro e o intestino têm um forte sistema de comunicação chamado eixo microbiota intestino-cérebro. Um órgão é essencial ao outro e os estudos mostram que sem um microbioma intestinal, o desenvolvimento do cérebro seria anormal. Pesquisadores de um estudo de 2015 do Journal of Psychiatry Research pontuaram que não se sabe ao certo qual bactéria ou quais bactérias intestinais são cruciais para que parte do desenvolvimento cerebral e mais estudos são necessários para entendermos exatamente como tudo isso acontece. Mas o que já sabemos e já é muito bem estabelecido é que manter um equilíbrio da microbiota intestinal traz benefícios além da tão desejada regularidade do intestino. Ter um intestino saudável pode ser a chave da saúde mental. O desequilíbrio entre essas bactérias que vivem em simbiose conosco é chamado de disbiose e está associado ao comprometimento da barreira intestinal. Em um estado de desequilíbrio, inúmeras partículas podem passar para a circulação e impactar negativamente nossa saúde. Essas alterações normalmente decorrem da presença de alguma doença intestinal, de uma alimentação inadequada, como por exemplo o excesso de açúcar, gordura saturada, gordura trans, álcool, baixo consumo de fibra, entre outros fatores como o tabagismo, uso de medicamentos e o próprio estresse. A presença dessas partículas é reconhecida por células do nosso sistema imunológico e podem desencadear gatilhos nocivos a esse sistema. Ou seja, manter o intestino saudável é justamente o fato que nos ajuda a manter a estrutura do nosso intestino, assim como o balanço entre essas bactérias ali presentes, auxiliando na nossa defesa, no nosso sistema imunológico. Dentre os sintomas da disbiose, portanto da ausência desse equilíbrio dos micro-organismos que habitam no nosso intestino, estão náuseas, gases, distensão abdominal, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, irregularidade intestinal, períodos alternados de diarreia, constipação, fezes mal formadas, dores de cabeça, entre tantos outros sintomas. Outro fator importante associado a um intestino saudável é a relação com o nosso controle glicêmico, exatamente pela relação do intestino com o sistema endócrino e imunológico. Diversas pesquisas buscam e explicam essa relação, e por isso vale ainda mais caprichar na boa alimentação, na prática regular de exercícios, no gerenciamento de estresse, na higiene do sono e em todos esses hábitos de autocuidado que, sem dúvida, beneficiam a nossa saúde intestinal. As bactérias são fundamentais também não só para a absorção de nutrientes, como já pontuei aqui anteriormente, mas também para a produção de determinadas vitaminas, para a síntese de vitaminas, como a vitamina K2, por exemplo, que atua na fixação do cálcio nos ossos. Um intestino saudável, portanto, contribui não só com a absorção, como a síntese de vitaminas importantes, e quando há deficiência dessas vitaminas, bloqueios metabólicos podem ocorrer, o que dificulta a manutenção da composição corporal saudável, aumenta o risco cardiovascular e pode nos levar a maior suscetibilidade de doenças autoimunes, como depressão também, doenças neurodegenerativas e entre outras patologias. As consequências de um intestino que não está em funcionamento de forma adequada são diversas e o seu bom funcionamento, essencial. Cuide da saúde do seu intestino.